E agora você foi na Ucrânia. O que motivou? Você foi por você mesmo, pela CN? Como que foi agora? Não, o que motivou é uma pergunta meio... Mas assim, o que fez Olha, você quando estar eu lá? falo que eu tenho 5 filhos, todo mundo fala, você é louca? Eles nem esperam saber que eu acabei de voltar da Ucrânia, entendeu? Então, assim, eu tô acostumada. Eu voltei na sexta-feira, acabei de voltar da Ucrânia, Sim, né? sim, sim. Então, como você comentou, eu sou a presidente da CN no Brasil. A CN tem 23 escritórios pelo mundo que cuidam da arrecadação e cada um desses lugares tem um presidente, né, nomeado ali pelo Vaticano. Então, a gente tem uma reunião anual dos presidentes. E essa reunião anual acontece sempre em maio na sede que fica na Alemanha. No ano passado, eu comentei com a presidente internacional, a Regina, falei, Regina, a gente vem de tão longe, né? Tem escritório no Brasil, no Chile, na Colômbia, para uma reunião de 2 dias aqui. Ia ser bom se a gente pudesse aproveitar a viagem e visitar alguns dos projetos que a gente apoia. Porque, claro, a gente lê a respeito, a gente recebe os vídeos, os gráficos. Mas, assim, eu falo que quem vê documentário sobre o Haiti não sente o cheiro daquele lugar. Uhum. A gente nunca mais esquece. É diferente estar com a pessoa do que ouvir falar da pessoa, né? Ler sobre o Frei Paulo e estar com ele é outra experiência. Então, assim, eu gosto disso, né? Eu adorei as experiências na África, adorei as experiências do Haiti, acho que me enriquece espiritualmente, eu falo com mais amor e mais propriedade quando eu volto a esses lugares, né? E ela me ligou em fevereiro e falou assim, Ana, estamos pensando em ir para a Ucrânia. Você aceitaria vir? Eu falo, óbvio. Falei com o meu marido, só falei, Vi, vai ser... Não, óbvio, com o marido a gente tem que combinar o jogo, né? Eu saí do escritório, tive que combinar com ele, né? De parar de receber o salário. Eu vou ali, né? Para um tipo país, assim, ali, tipo a gente assim, vai fazer uma visita. E aí, o que você acha, Ucrânia? Ele falou assim... Eu falei, vai embora, Chincha, vai. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, tô dentro, pode contar comigo. Tudo bem. Fevereiro. Tá chegando o embarque em maio, dia 30 de maio, que a gente ia viajar. Meus filhos, um dia no jantar, falaram, mãe... Bom, minhas amigas já estavam, tem bom, você é louca, não vai, vamos rezar todo dia pra você não ir. Aí meus filhos no jantar, mãe, por que você indo para a Ucrânia? Isso é coisa de padre, de freira, não é para você, mãe. Você tem 5 filhos, tudo bem, meus filhos têm todas as idades, né? Eu tenho a maioria, mas eu tive 4 filhos em 10 anos, 10 anos depois um outro temporão, o Bruno, que tem 4 anos hoje. Eu falei assim, mãe, você tem filho pequeno ainda, entendeu? Não dá para você ir para lá, para guerra. Mãe, você está vendo o que o Putin está falando? Assim, não dá para você ir para a Ucrânia. E eu ouvi, falei, quer saber? Falei, filhos, eu vou rezar. Não vou dizer para vocês que eu não vou mais, mas eu vou rezar. E rezei, abri numa passagem, que eu nem sabia que existia essa passagem na Bíblia, até tirei um print, estava assim, vós quereis me consultar? Não me deixarei consultar por vós. Aí eu parei e falei, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Eu estou querendo saber se eu vou porque eu quero, se eu estou indo porque, sei lá, por vaidade, por querer falar, nossa, vou para a Ucrânia, que legal. Sei lá, porque eu gosto disso, mas eu queria saber se era alguma coisa que Deus queria que eu fizesse pela CN e por tudo, ou se era só vaidade minha. E você não vai me dar uma resposta? Como assim não me deixarei consultar? Bom, liguei para 2 sacerdotes, um é mergulhador espiritual, um outro, um homem santo também, que me acompanha, e falei, olha... Eu estou rezando, está vendo que Deus não vai falar comigo, quem sabe Ele fala com vocês, né? Rezem aí e me ajudem a discernir se devo ir ou não devo ir. Os 2 me ligaram. Não vá. Falei, tá bom, então vocês rezem para eu ser obediente. Agora é outra reza. Para eu obedecer. Não, mas obedeci. Sim, Liguei na hora para a Regina e falei, Regina, olha, veja bem, eu quero muito ir, mas meus filhos vieram falar isso. O Matheus, que é esse meu segundo filho, ele é super protetor, sempre foi assim, de cuidar. Ele é o cuidador, por definição, é o Matheus. Ele falou, mãe, se você for, eu vou com você, não vou deixar você sozinha naquele lugar. Ele é fortão e tal. Eu falei, filho, não dá, não é para isso. Mas... Aí liguei para a Regina e falei, Regina, veja bem, eu quero muito ir, mas meus filhos colocaram essa preocupação. Eu não quero causar um estresse desnecessário para a vida deles. Eu sei que a minha ida não é essencial, né? Esses 2 padres falaram para eu não ir. Então, eu estou sendo obediente, não vou. Uma semana antes. Mas eu já tinha a passagem comprada. E eu queria, na volta da Ucrânia, a gente ia parar na Polônia, porque o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, né? Então ia ser pela Polônia mesmo. Eu queria muito visitar, na periferia de Cracóvia, Nova Ruta, que é um bairro que foi feito na época, onde ia ter a fábrica de aço do Lenin, e onde eles queriam construir a cidade sem Deus. Até tem um documentário no YouTube da ACN espetacular, chama Cidade Sem Deus. Vale a pena assistir. E o governo queria construir essa cidade sem Deus, em Nova Ruta, uma cidade toda planejada e tal, onde não ia ter espaço para Deus. Então não ia poder ter igreja nenhuma, capela nenhuma e nada mais. Só que o bispo responsável por aquela região chamava-se Karol Wojtyła. Simplesmente ele, né? Só ele, Papa João Paulo II. Só ele. Santo Papa João Paulo II. E aí,
Eles se reuniam no terreno para rezar o terço e tal, e daí colocavam uma cruz, o governo arrancava a cruz, colocavam uma cruz, o governo arrancava a cruz. Bom, para resumir a história, ali foi construída uma igreja com a ajuda da CN, que chama Arcapana. Eu queria conhecer muito, estar nessa igreja. Né? Então, eu já ia ficar um dia a mais para visitar esse projeto. Quando eu não ia mais para a Ucrânia, eu falei, bom, então agora eu tenho 5 dias a mais na Polônia, o que eu vou fazer? E eu adoro viajar. Mas eu não conseguia programar esses 5 dias. Eu falava, gente, turismo na Polônia, 5 dias, para onde que eu vou ver? Não desenrolava a viagem. Eu podia trabalhar numa dessas empresas de viagem, de pregação que você falou, porque fala assim, vamos viajar, eu monto em 2 minutos roteiro, adoro viajar, que fala que quer ir para São José dos Campos eu vou, São Bernardo eu vou, qualquer canto eu vou. Assim, adoro uma viagem. Não conseguia colocar. E aí eu estava naquela, no domingo, indo para o aeroporto, mala fechada, estava para chamar o táxi. Meu marido vira para mim e fala assim, você não está feliz, né? Eu falei, não tô, Vi. Esse negócio de não ir para a Ucrânia, de ficar com turismo na Polônia, não está caindo bem no meu coração. Ele falou, você está sentindo? Ele falou assim, eu vou te dizer o que você está sentindo. Eu falei, me diz. Um sentimento de trairagem. Eu falei, trairagem, isso mesmo. Trairagem com a tua missão, trairagem com o Deus pede de você, trairagem com a CN, trairagem. Eu falei, isso mesmo, total trairagem. Ele falou, então você ligar já para a Regina, fala que você quer ir, o que você precisa fazer para reverter, para você ir, para não sei o que. Se você não ligar, ligo eu. Aí eu liguei para ela. Falei, Regina, quero ir ainda. Eu sei que eu falei por obediência, mas assim, meu coração não está em paz. Eu quero ir, né? Nem cancelamos a tua viagem. Nem estava esperando você. Na hora, meu semblante virou. Eu falei, Vi, mas assim, tem um risco, né? Tudo bem, é um risco calculado. Ninguém, né? Claro. Mas assim, é fato, né? Que é um risco. Ele falou assim, se tiver um risco... E a gente sempre teve muito isso entre nós, né? Eu falei assim, ninguém morre fora dos planos de Deus. Não sei que eu queira tirar a minha vida, porque eu tenho esse livre-arbítrio. Ninguém morre de véspera, né? Então, assim, e se for para você morrer lá, que seja, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Vai e eu dou conta de todo o resto. E aí foi tão bonito, porque assim, reforçou tanto a unidade, sabe, no matrimônio, né? Só que eu falei, mas eu preciso falar com as crianças, só que elas não estavam em casa. Um estava no sul ajudando, o mais velho que é médico, os outros estavam na missa. Eu falei, bom, então como é que eu vou avisar eles que eu estou indo? Porque eu também não queria enganá-los. E nem o meu gestor espiritual, né? Tipo, não é que eu estou desobedecendo mais. Mas essa coisa da importância da unidade do casal, né? Como o casal é uma só carne e como essa cumplicidade, a gente pode ouvir todo mundo, né? E eu acho que quem falou para eu não ir, meus filhos, esses padres, minhas amigas, é porque, claro, querem meu bem, não querem que eu morra numa situação de risco. Claro. Mas, no fundo, entre nós e Deus, né? E quando eu falo nós, sou eu e meu marido comigo, é uma só carne mesmo, é um só coração. Né? Então, foi muito bonito esse momento de entrega. E aí fui, né? Fui para a Ucrânia. E o projeto era isso, quer dizer, a CN apoia a Ucrânia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Quando teve a Cortina de Ferro, quando a CN surgiu, já ajudando o leste europeu e a União Soviética, né? A igreja clandestina ali. Então, a gente tem projetos na Ucrânia há muitos anos, ajudando a igreja na clandestinidade e, depois da independência, ajudando a igreja a reconstruir a sua própria igreja. Nossa, falar isso é tão forte, ajudar a igreja na clandestinidade. Mas é. É isso mesmo. Né? É isso que a gente faz. Até hoje tem lugares que eu não posso comentar. Que tem ajuda lá. Tem ajuda lá e que eu não posso comentar que tem, porque eu coloco a igreja de lá em maior risco se eu falo que a gente apoia. Então, assim, a gente ajuda a igreja em qualquer lugar em que ela esteja em necessidade. Né? Então, a gente ajudava a igreja na clandestinidade. E agora, enfim, formação de seminários. Todos os padres hoje da Ucrânia estudaram com a ajuda da CN. Todos os seminários católicos na Ucrânia. Todos. Né? Então, a gente foi para estar com eles. E foi muito bonita a viagem. Quando antes eu achava que não era essencial que eu fosse, era a minha visão antes de ir. Hoje eu falo como foi importante eu ter ido. Não só para mim, mas por eles. O que eu mais ouvi, seja do seminarista, seja do reitor do seminário, seja da religiosa que trabalha numa casa de... Porque quem pôde fugiu, os idosos ficaram abandonados. As religiosas estão acolhendo esses idosos abandonados. Seja dos idosos que estavam lá. Seja do arcebispo, né, de Lviv ou de Kiev. Eles falando, obrigado por terem vindo nos ouvir. Obrigada por terem vindo nos ouvir. Vocês não vieram checar se o dinheiro foi aplicado aqui ou ali. Isso a equipe de projetos faz. Sim. Vocês vieram nos ouvir. Como é importante saber que nós não estamos numa guerra sozinhos. Como é importante saber que tem gente que se importa pela vida da igreja aqui. Sim. Como é importante saber que tem gente que reza por nós. Como isso é importante, como isso é terapêutico para nós.
Eles já falaram assim, a Europa, porque nós somos em 10 pessoas. 3 do escritório central da CN, a própria Regina, a nossa presidente internacional, foi, e depois 7, presidentes de 7 países onde a CN tem escritório. Né? E estava a presidente do Chile, o presidente da Colômbia e eu, 3 da América. Ele falou assim, a Europa está próxima, a gente sabe que eles têm medo dessa guerra, porque afeta eles muito mais diretamente do que... Mas vocês vieram da América Latina? Como isso é importante. Então, assim, como Deus é bom, né? Como Deus dá, mesmo para quem está na guerra, essas pílulas de conforto e de reforço mesmo, né? De ânimo, né? De tudo.